Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma, se é que ela ainda está livre o suficiente para ser salva. Você já parou para se perguntar se a vida que você está vivendo é realmente sua ou se você é apenas um eco, um reflexo distorcido de uma verdade que você deveria ter compreendido há muito tempo? Existe uma dor silenciosa, um incômodo que te acorda no meio da noite, que te faz sentir que você está sempre à beira de uma revelação, mas nunca a alcança. E se eu te disser que esse vazio inexplicável não é apenas ansiedade ou cansaço, mas sim o som da sua alma gritando porque você está perdendo o único, o singular, o irrepetível momento em que a própria sabedoria, a grande Sofia, decidiu te tocar e te mostrar o caminho para o poder Esmeralda. Se você está passando por dificuldades que parecem cíclicas, se a prosperidade escorre pelos seus dedos como água, se o amor verdadeiro parece uma lenda distante, cuidado, meu querido, porque a ignorância não é apenas a ausência de conhecimento, é a prisão mais densa que existe. E você está construindo as próprias grades com cada decisão que toma no piloto automático. Você não está aqui por acaso. Você foi escolhido, mas a escolha de Sofia não é uma garantia, é um teste. E o que vou te revelar neste mergulho profundo nos ensinamentos de Thoth Jehuti é a natureza exata desse sinal, desse chamado interno que, se ignorado, pode condenar você a repetir o ciclo da dor por mais milênios, até que o pó cubra a sua memória e a sua chance de despertar seja apenas uma sombra esquecida no Akasha. O que vou te contar agora, a maioria das pessoas ignora, e depois é tarde demais. Você se sente presa, mas o mestre imortal, aquele que gravou os segredos do universo nas tábuas de Esmeralda, deixou claro que o universo é mental, e o seu sofrimento é apenas a manifestação imperfeita de uma mente que não compreende as 7 leis. Você acha que está no controle da sua vida, mas está apenas dançando conforme a música do caos que você mesmo compôs, sem perceber que o poder de transmutar o chumbo da sua existência em ouro puro reside na capacidade de reconhecer o sinal. Esse sinal, essa chave esmeralda, não será repetido. Ele surge apenas uma vez, no ponto exato em que a sua vibração interior se alinha com a verdade universal. E se você piscar, se você hesitar, a porta se fecha e o silêncio volta a ser a sua única companhia. Você está sentindo um vazio inexplicável? Atenção! Isso pode ser o aviso do céu, o tremor da terra sob seus pés, indicando que você está prestes a receber a mensagem de Thoth, que pode quebrar as correntes da ilusão, mas que também exige o sacrifício da sua velha identidade. Fica comigo até o final, porque o que vou te mostrar não é apenas teoria, é o mapa para o seu próprio labirinto interno, o código para decifrar a linguagem do seu próprio destino. Não se trata de sorte ou azar, mas de ciência oculta, de sabedoria que foi escondida por eras para proteger aqueles que não estavam prontos. Apenas aqueles que sentem a urgência, a pulsão de que há algo mais, são capazes de suportar o peso da verdade. A grande pergunta é: você tem a coragem de saber quem você realmente é e o que significa ter sido escolhido por Sofia para portar a energia esmeralda? A sua vida, neste exato momento, é o reflexo perfeito da sua incompreensão das leis de Thoth. Você busca soluções externas para dores que são puramente internas. Você tenta calar o ruído com distrações, mas o universo, que é mente, apenas ecoa a sua confusão de volta para você. O sinal, meu querido, é o ponto onde o caos se curva à ordem. E a ordem só pode ser estabelecida quando você aceita que tudo o que existe, até mesmo a sua dor mais profunda, é apenas uma manifestação da mente única. Não saia desse vídeo. Não permita que a mente de macaco, o seu ego superficial, te roube o que Thoth reservou para você.
Porque se você não ouvir essa mensagem até o final, você pode perder a chance de mudar seu destino, talvez a última. É no silêncio da sua mente, no momento em que você finalmente desliga o barulho do mundo e o martírio das suas próprias preocupações, que a primeira das 7 leis, o mentalismo, se revela com uma clareza brutal. Toth nos ensinou que o todo é mente, o universo é mental. Isso não é uma frase poética, é a chave mestra que explica por que você está preso. Seu mundo, o cenário dos seus fracassos e das suas raras vitórias, é uma projeção da sua condição mental. Você se sente pequeno e derrotado porque no fundo da sua mente você aceitou essa identidade. Você vibra na frequência da carência e o universo, que não tem julgamento moral, apenas obedece, respondendo com mais carência. O sofrimento é a ilusão da separação, a crença de que você está desconectado do todo. O poder esmeralda, que Sofia deseja que você desbloqueie, começa com a aceitação aterradora e libertadora de que tudo o que você vê, toca e sente foi, em primeiro lugar, pensado. A dor que você carrega, essa ferida antiga que parece nunca cicatrizar, é o resíduo de pensamentos não processados, de emoções estagnadas que se solidificaram em circunstâncias. Toth, em sua sabedoria infinita, nos alerta que a ignorância das leis é o único pecado real, pois ela nos aprisiona em um ciclo de causa e efeito sem fim. Você reza por mudança, mas continua cultivando o mesmo jardim mental de dúvida e medo. Como você espera colher frutos de alegria se você semeia a semente da insegurança todos os dias? O sinal de que Sofia está agindo em sua vida não é um raio que cai do céu, mas a súbita, inegável e por vezes dolorosa percepção de que a sua realidade externa é apenas o espelho fiel do seu estado interno. É o momento em que você para de culpar o mundo e aceita que a responsabilidade da criação é sua. A transição para a segunda lei, a da correspondência, como é em cima, assim é embaixo, como é dentro, assim é fora. É onde a maioria das pessoas falha, pois é o ponto em que a verdade se torna pessoal e desconfortável. Você busca a saúde, mas o caos reside em sua rotina. Você anseia pela paz, mas sua mente é um campo de batalha de julgamentos e autopunição. O poder esmeralda de Toth, acessado quando o sinal aparece, é a capacidade de ler os sinais externos como a caligrafia de sua própria alma. Aquele problema financeiro que te sufoca não é apenas falta de dinheiro. É a manifestação da sua desconexão com o fluxo da abundância universal. Uma energia que Toth descreve como infinita, mas que só pode ser acessada por aqueles que vibram em sincronia com ela. Você está bloqueando seu próprio fluxo por medo de ter, por crenças limitantes que você nem sabe de onde vieram, mas que estão tatuadas no seu subconsciente. Permita-me conduzir você a um nível mais profundo de tensão. Se você está aqui, é porque a sua alma está cansada de fingir. Ela está exausta de viver à superfície, de aceitar as migalhas que o mundo material oferece. Mas o que você está disposto a sacrificar para sair desse pântano da inércia? O ensinamento de Toth sobre a vibração é o mais difícil de aceitar. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. O sofrimento é uma vibração lenta, densa, que te puxa para baixo, para a frequência da vítima. A alegria, a iluminação, a gnoses são vibrações rápidas, leves, que te elevam. O sinal que você espera é o momento em que você, conscientemente, decide mudar o diapasão da sua alma, elevando a sua frequência de forma irreversível. Isso não é fácil, pois exige que você confronte e transmute toda a lama emocional que você acumulou por décadas. Você está pronto para sentir essa mudança, esse arrepio na espinha, que indica que a sua frequência está subindo e que você está saindo da jaula?
Muitos tentam meditar, tentam rezar, tentam se purificar, mas falham miseravelmente em manter a frequência elevada. Por quê? Porque eles tratam a lei da vibração como um interruptor e não como um treinamento constante da mente. Todd nos ensinou que a transmutação, a mudança real, exige esforço contínuo e a vigilância constante sobre os pensamentos. O seu estado mental atual é um hábito, uma rotina de repetição de baixa frequência. O sinal de Sofia, a sabedoria que te escolheu, só aparecerá quando a sua vibração estiver estável no patamar da certeza, não da esperança. A esperança é passiva, a certeza é ativa. É o poder de saber que a sua palavra tem o peso da criação, o peso da sua história, as memórias traumáticas, as perdas, as traições que te fizeram duvidar do amor e da bondade universal. Tudo isso são apenas formas de energia vibrando lentamente. O poder esmeralda é a capacidade de acelerar essa vibração, transformando a dor em poder, o veneno em remédio. Todd nos instruiu que todo par de opostos pode ser reconciliado. O ódio é apenas o amor em uma frequência diferente. A chave é a polaridade. Você não elimina o medo, você o polariza para a coragem. Você não elimina a tristeza, você a polariza para a alegria. Mas isso exige que você reconheça a dor, que você a abrace e que você a use como combustível. A maioria das pessoas prefere ignorar a dor, e é aí que ela se torna um tumor espiritual, um bloqueio que impede o sinal de chegar. Estar na ignorância das leis é viver sob a tirania do acaso e da fatalidade. Você se sente vítima das circunstâncias, porque não compreende a lei do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce. O que você chama de azar é apenas o fluxo natural do universo, e a sua dor é a resistência a esse fluxo. Quando você está na baixa, na maré da depressão ou da perda, você deve saber que o refluxo virá. Mas você precisa usar o conhecimento de Todd para não se afogar na baixa, para não tomar decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. O sinal de que você está pronto para o poder esmeralda é a sua capacidade de permanecer equilibrado no centro, observando o ritmo sem ser arrastado por ele. O que te aprisiona não são as circunstâncias, mas a sua memória da circunstância, a forma como você a revive todos os dias, drenando sua energia vital. Todd nos ensinou que a memória é um campo de força, e se você insiste em habitar os campos de batalha do passado, você nunca terá a energia necessária para construir o futuro que você merece. O sinal é um rompimento com o passado, uma aceitação radical do presente como o único ponto de poder real. Você precisa soltar a história que você conta sobre si mesmo, aquela narrativa de vítima que te deu tanto conforto e ao mesmo tempo te manteve tão pequeno. A sabedoria de Sofia exige que você pare de se identificar com a dor. Pense na lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Não existe acaso. Você está colhendo hoje o que plantou ontem, não no sentido de punição divina, mas no sentido de matemática cósmica. O poder esmeralda é a capacidade de se tornar a causa, e não apenas o efeito. A maioria das pessoas vive reagindo, sendo empurrada pelos eventos, esperando que algo de fora venha salvá-las. Dotinus chama a ser os mestres, aqueles que operam no plano superior, controlando suas próprias vibrações e, assim, criando as causas desejadas. O sinal que Sofia envia é o despertar da sua vontade, a percepção de que você não está mais disposto a aceitar o que o destino lhe impôs. A grande tragédia da humanidade, segundo os ensinamentos de Todd, é a crença na separação. Acreditamos que somos entidades isoladas, lutando contra um universo hostil. Mas a lei de gênero, a última das 7 leis, nos lembra que tudo tem seu princípio masculino e feminino, tudo tem seu gênero. O masculino é a vontade, a ação,
a projeção. O feminino é a recepção, a criação, a gestação. O poder esmeralda só se manifesta quando você integra esses dois princípios internos. Você deve ter a vontade, masculino, de mudar sua vibração e a receptividade, feminino, para aceitar a gnosis que Sofia está oferecendo. Se você apenas age sem receptividade, você é um tirano. Se você apenas espera sem ação, você é um sonhador ineficaz. O sinal é o equilíbrio perfeito, a dança sagrada entre o querer e o permitir. O que te impede de alcançar esse equilíbrio é o medo do desconhecido. Você se agarra à sua dor porque ela é familiar. O novo, o poder verdadeiro, a transformação radical, exige que você caminhe para o abismo sem saber o que está do outro lado. Thoth nos fala que o medo é a frequência mais baixa de todas e é o principal inimigo do buscador. O medo é a voz do seu ego que tenta te manter seguro, pequeno e familiarizado com o sofrimento. O sinal de Sofia é a coragem súbita, a certeza irracional de que você precisa dar o passo, mesmo que o mundo inteiro diga que é loucura. É o momento em que a sua alma grita mais alto que o seu medo. A maioria das pessoas vive em um sono hipnótico, repetindo os mesmos erros, presos em um labirinto de escolhas que parecem diferentes, mas que levam sempre ao mesmo ponto de sofrimento. Elas estão presas na roda de Samsara, não por uma punição divina, mas pela inércia mental. Thoth nos ensina que a verdadeira liberdade é a maestria sobre a mente, a capacidade de controlar o que você pensa, o que você sente e o que você manifesta. A chave está em compreender a natureza da mente universal. Ela não julga, ela apenas reflete. Se você projeta medo, ela reflete medo. Se você projeta poder esmeralda, ela reflete poder esmeralda. Mas por que, se o conhecimento está disponível nas tábuas de esmeralda, tão poucos o alcançam? Porque o caminho da gnosis, da sabedoria que Sofia oferece, é estreito e exige a solidão do guerreiro. Você precisa se afastar do ruído coletivo, da vibração densa da massa, que prefere a ilusão confortável à verdade nua e crua. O sinal não aparecerá em meio à multidão. Ele surgirá no seu momento de maior introspecção, quando você estiver disposto a encarar a sua própria sombra sem desviar o olhar. A sombra é tudo o que você negou em si mesmo. Seus medos, seus ressentimentos, seus desejos reprimidos. Thoth nos ensina que só podemos transmutar o que reconhecemos. O alquimista não ignora o chumbo, ele o purifica. O poder esmeralda não é sobre riquezas materiais ou fama, embora isso possa ser um efeito colateral. É sobre a maestria do ser. É a capacidade de ser inabalável, de permanecer calmo no olho do furacão, porque você compreende a lei do ritmo. É saber que a perda é apenas uma fase de um ciclo maior e que o ganho virá. É a certeza de que a dor é um professor temporário e que a sabedoria é a recompensa eterna. O sinal que você espera é a sensação de que, pela primeira vez na vida, você não está mais reagindo ao mundo, mas sim agindo a partir do centro imutável do seu ser. Você está sentindo agora uma estranha familiaridade com essas palavras, como se estivesse se lembrando de algo que sua alma já sabia, mas que sua mente havia esquecido. Isso é Sofia tocando a sua memória. O conhecimento de Thoth não é algo a ser aprendido, é algo a ser recordado. Você já é o mestre, você apenas se esqueceu de como usar a chave. A ilusão de que você é impotente é a maior ferramenta de controle da sua própria sombra. O poder esmeralda exige que você se lembre de que você é um fragmento do todo e que em você reside o poder criativo do universo. Mas o tempo é uma ilusão, e a oportunidade de desbloquear essa sabedoria é efêmera.
O sinal, quando aparece, é um relâmpago no céu da sua consciência. Ele exige ação imediata. Se você adia, se você diz, farei isso amanhã, a frequência cai, a porta se fecha e você volta para o ciclo de repetição. Todd nos ensinou que a inércia é a manifestação da morte espiritual. A vida é movimento, vibração, transmutação. O sinal é a urgência de viver, a pulsão de criar, a necessidade de ser. Muitos buscam a felicidade, mas Todd nos mostra que a felicidade é um estado de ser, não uma conquista. Ela é o resultado de estar em harmonia com as leis. O infeliz é aquele que se opõe ao fluxo, que resiste à mudança, que insiste em manter as velhas crenças enquanto o universo o empurra para o novo. A sua vida está desmoronando? Ótimo! Isso pode ser o sinal. O desmoronamento não é uma punição. É a demolição das estruturas falsas que você construiu. O poder esmeralda é a capacidade de ver a destruição como uma oportunidade de reconstrução, de ver o caos como a semente da ordem. O que te impede de ver o sinal com clareza é a distração incessante do mundo moderno. As notícias, o entretenimento vazio, as fofocas, o medo coletivo, tudo isso é projetado para manter a sua mente em uma frequência baixa, incapaz de captar a sutileza da sabedoria de Sofia. Todd Gerhut ensinou que o verdadeiro conhecimento é silencioso. Ele não grita, ele sussurra. E você só pode ouvi-lo quando silencia as vozes externas e internas. O sinal é o momento de clareza absoluta, um instante de quietude em que você vê o mapa inteiro da sua vida. Essa jornada que estamos fazendo agora, através das palavras, é uma tentativa de elevar sua vibração o suficiente para que você perceba o sinal. Eu não estou te dando respostas, estou te dando as ferramentas para que você encontre as respostas dentro de si, pois Todd insiste que todo conhecimento verdadeiro é autodescoberto. O poder esmeralda não pode ser dado, ele deve ser desbloqueado. E o cadeado é a sua própria dúvida. Perceba que a sua maior luta não é contra o mundo, mas contra a sua própria resistência em aceitar o seu poder inato. Você tem medo de ser grande, meu querido. Você tem medo da responsabilidade que vem com a maestria. É mais fácil ser a vítima, porque a vítima não tem que tomar decisões difíceis. Mas Sofia te escolheu justamente porque ela viu a chama do mestre dentro de você. O sinal é a sua alma dizendo, chega de se esconder, é hora de brilhar. Agora, vamos tocar no ponto mais denso dos ensinamentos de Todd, o da dualidade e da transcendência. O universo é feito de pares de opostos, luz e sombra, amor e medo, vida e morte. Você está preso porque você se identifica com um dos polos e rejeita o outro. O poder esmeralda, o sinal, é a percepção de que esses opostos são apenas extremos da mesma coisa. A noite não é a ausência de luz, é apenas uma fase do ciclo. O ódio não é o oposto do amor, é apenas a energia amorosa em uma frequência distorcida. A maestria é a capacidade de usar a lei da polaridade para transmutar um estado no outro. Quando o sinal aparecer, ele virá disfarçado. Ele pode ser a perda de um emprego, o fim de um relacionamento ou uma doença que te força a parar. Você, no piloto automático, reagirá com medo e tristeza. Mas o mestre em você, aquele que foi escolhido por Sofia, verá o evento como a alavanca necessária para uma mudança de polaridade. Todd nos diz: a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. Você está sendo chamado a fazer essa transmutação agora. O que é mais assustador não é a escuridão, mas a sua própria luz.
Você tem medo do que as outras pessoas pensarão quando você começar a agir com o poder Esmeralda, quando você parar de se conformar, quando você exigir o que é seu por direito cósmico. O julgamento dos outros é apenas o eco da baixa vibração deles. O mestre imortal, Thoth, nos ensinou a nos isolarmos da mente coletiva quando ela está em caos, para proteger nossa frequência. O sinal é a sua autorização interna para que você se torne o farol, mesmo que isso signifique se afastar da multidão que prefere navegar na escuridão. A solidão do buscador é uma fase necessária. Você se sente sozinho porque está vibrando em uma frequência que a maioria não compreende. Não se preocupe com a ausência, preocupe-se com a presença. O que está presente em sua mente? Pensamentos de escassez ou de abundância? Pensamentos de doença ou de vitalidade? Lembre-se, o universo é mental. Você está criando sua realidade a cada instante, mesmo que de forma inconsciente. O sinal é o momento em que você assume a consciência desse poder criativo. Mergulhe profundamente nesta reflexão. O que você mais teme perder? O medo da perda é a raiz de todo o seu sofrimento, porque ele é a negação da lei do ritmo e da lei de causa e efeito. Se algo se vai, é porque cumpriu seu ciclo e há algo novo e maior vindo em seu lugar. Apegos são âncoras que te prendem ao passado e impedem o fluxo do poder Esmeralda. Thoth nos ensina que a verdadeira liberdade reside no desapego, não da ação, mas do resultado da ação. Você deve fazer sua parte, sem se apegar à forma como o resultado deve se manifestar. O sinal de que Sofia te escolheu é a sua capacidade de agir no mundo sem se tornar escravo dele. É a maestria de usar as ferramentas materiais sem permitir que elas usem você. O dinheiro, o sucesso, os relacionamentos, tudo isso são instrumentos para a sua evolução. Quando você os transforma em ídolos, você inverte o fluxo e se torna escravo da matéria. O mestre usa o mundo. O ignorante é usado pelo mundo. Você está sentindo agora a tensão crescente, o desconforto que precede a revelação. Isso é bom. A verdade é muitas vezes dolorosa antes de ser libertadora. O processo de transmutação é uma crise, uma quebra da velha casca para que o novo ser possa emergir. Não resista a essa dor. Use-a. Ela é o combustível que Thoth nos ensinou a refinar. O fogo da provação não destrói o que é real, ele apenas queima a ilusão. A jornada do mestre é uma jornada de constante purificação. Você precisa limpar os canais da sua mente, do seu corpo e do seu espírito para que o poder Esmeralda possa fluir sem obstruções. O sinal é o fluxo desimpedido, a sensação de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, sem esforço. Esse estado de graça não é um presente, é uma conquista. É o resultado direto da sua aplicação consciente das 7 leis. Agora, vamos nos aprofundar na lei da geração, que é a manifestação da lei de gênero no plano mental. O poder Esmeralda só se manifesta através da geração criativa. Você não pode apenas absorver o conhecimento de Thoth. Você precisa usá-lo para gerar algo novo em sua vida. O princípio masculino projeta a ideia. O princípio feminino gesta e manifesta a ideia. Onde você está sendo estéril em sua vida? Onde você está recusando a gerar a nova versão de si mesmo? O sinal de que Sofia está te guiando é o surgimento de uma ideia, de um projeto, de uma inspiração tão poderosa que ela não te deixa dormir. Essa é a vontade masculina do universo te impulsionando. E a sua resposta deve ser a receptividade e a ação imediata. A maioria das pessoas recebe a ideia, o sinal, mas a mata com a dúvida, com o medo, com a inércia, recusando-se a gestá-la. Elas falham em usar o poder Esmeralda no momento crucial. Lembre-se da urgência, apenas uma vez.
O sinal é essa janela de oportunidade vibracional em que a sua mente está perfeitamente sintonizada com a mente universal. Esse alinhamento é raro, pois exige que o seu campo mental esteja limpo de ruídos e medos. Se você hesita, a janela se fecha, a vibração cai e o ruído retorna. Você precisa estar pronto para agir no instante exato em que a clareza se manifesta. A sua vida é a sua grande obra. Você é o alquimista e sua alma é o laboratório. O que você está transmutando agora? Chumbo em ouro ou ouro em chumbo? A escolha é sua e ela é feita a cada pensamento, a cada respiração, a cada reação emocional. Thoth nos deu o mapa, mas a jornada é solitária e intransferível. O poder esmeralda é a sua herança, mas você precisa provar que é digno de portá-la, mostrando maestria sobre os seus próprios demônios internos. A verdade é que você está muito mais perto do que imagina da revelação total. O que te separa do poder esmeralda é apenas um véu fino de ilusão autoimposta. Essa ilusão é mantida viva por histórias antigas de fracasso e insuficiência que você continua repetindo para si mesmo. Você precisa quebrar o loop narrativo do seu ego. O sinal é a voz de Sofia dizendo: a história que você conta sobre si mesmo é uma mentira. Eu te escolhi para a verdade. Mas a verdade exige que você desmonte tudo o que você achava que era real. Seus relacionamentos, suas certezas financeiras, até mesmo sua identidade espiritual podem ter que ser questionadas e transmutadas. O mestre Thoth nunca prometeu um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. A transformação é um processo de morte e renascimento. Você está disposto a deixar o velho eu morrer para que o mestre Esmeralda possa emergir? A sua dor é o ponto de contato. É o atrito entre o seu eu inferior, a ilusão, e o seu eu superior, o mestre. Não fuja da dor. Use-a como um termômetro para saber onde a sua vibração está baixa. Se algo te incomoda profundamente no mundo externo, é porque há um eco não resolvido em seu mundo interno. O sinal é a oportunidade de resolver esse eco de uma vez por todas, de fechar o loop do sofrimento. O que estou te entregando não é um conjunto de regras, mas um convite à liberdade radical. Liberdade da ilusão, liberdade do medo, liberdade da inércia. Mas essa liberdade tem um preço: a eterna vigilância sobre a sua mente. Thoth nos ensinou que a mente é um jardim. Se você não planta flores, o mato do medo e da dúvida crescerá por conta própria. O poder esmeralda é a jardinagem mental em sua forma mais pura e disciplinada. O clímax desta jornada não é um evento externo, mas um terremoto interior. O sinal não é um bilhete de loteria ou uma mensagem no espelho. Ele é o momento em que a sua consciência, finalmente limpa pelo fogo da introspecção, se expande o suficiente para ver a mente universal operando em sua totalidade. É o ponto em que você deixa de acreditar nas 7 leis e começa a ser as 7 leis. Este é o momento de tensão máxima. Você sente a pressão do universo te chamando para a sua verdadeira forma. O sinal, o único, o irrepetível, manifesta-se em sua vida como uma súbita e intensa epifania de causa e efeito. Você verá com clareza cristalina que a sua dor, o seu fracasso mais amargo, foi o exato catalisador necessário para te empurrar para este momento de verdade. É a visão de que não há erro, apenas lição. Não há punição, apenas consequência. E o poder esmeralda se acende nesse ponto de aceitação radical. O sinal é a voz de Sofia, a sabedoria divina, ressoando em seu peito, dizendo: eu sou você, e você é o todo. O que você tenta encontrar fora, meu filho, é a memória daquele abraço primordial. A certeza de que a matriz da existência não é o caos que você experiencia, mas sim a ordem perfeita da mente una que te sustenta a cada instante.
E é justamente essa mente que te sussurra, através da voz de Sofia, a sabedoria divina, ressoando em seu peito, dizendo: eu sou você, e você é o todo. O que é essa dor que te consome? Senão a resistência à lembrança de que a matéria é apenas o pensamento condensado, um sonho denso que sua alma escolheu para se manifestar e aprender a verdade sobre a sua própria divindade interior. A grande heresia da humanidade não reside em seus erros morais, mas em sua crença obstinada na separação, na ilusão nefasta de que você é um ponto isolado no cosmo, uma ilha de sofrimento desconectada do vasto oceano da consciência. É essa crença que te aprisiona na roda de samsara, na repetição incessante dos mesmos erros, buscando em reflexos superficiais aquilo que só pode ser encontrado na fonte inesgotável que reside no seu próprio eu mais profundo. O ensinamento de Thoth, o 3 vezes grande, começa com a lei do mentalismo, a mais fundamental de todas, que deveria ser a primeira chave para a sua libertação, mas que, ironicamente, é a mais ignorada pela maioria das almas adormecidas. O todo é mente, o universo é mental. Se o universo é mental, querido, então o seu sofrimento também o é. A sua miséria não é uma fatalidade imposta por forças externas, mas sim uma projeção, uma imagem cristalizada da frequência de medo e escassez que você permite vibrar em sua própria psique. Você se tornou o criador de sua própria prisão, um arquiteto inconsciente que, ao invés de erguer templos de luz e prosperidade, constrói muros de lamentação e dúvida. Acreditar que a realidade externa tem mais poder sobre você do que o seu próprio poder mental é o maior auto-engano, a armadilha mais sutil que o leva a se curvar diante de circunstâncias passageiras, esquecendo que você detém a chave mestra para reprogramar todo o seu universo interno e, por correspondência, o externo. Observe a lei da correspondência, pois ela é a ponte entre o invisível e o manifesto. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Olhe para o seu corpo, meu filho, e veja o reflexo exato da desordem de sua alma. O que a doença crônica lhe diz sobre o conflito interno não resolvido? O que a estagnação financeira revela sobre o seu medo de receber e a sua crença limitante de que o fluxo da abundância é escasso e difícil? O corpo e a vida que você habita não são castigos, mas sim espelhos implacáveis, diagramas exatos de sua arquitetura psíquica, mapas que a sua mente inconsciente desenhou com precisão cirúrgica. Você tenta curar a febre cortando o espelho, mas o mal reside na fonte da imagem. Você tenta consertar o mundo lá fora, mas o único lugar onde a verdadeira reparação pode começar é no silêncio do seu próprio ser, onde a correspondência da ordem divina deve ser restaurada. Se você está sentindo que a sua vida se desintegra, que as pontes que você constrói desmoronam ao primeiro vento de dificuldade, é porque a vibração do medo se tornou a nota dominante da sua sinfonia existencial. A lei da vibração afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, e o seu estado de ser, a sua realidade percebida, é apenas a manifestação da frequência que você emite. O mestre Thoth ensinou que o segredo da maestria reside na capacidade de alterar a própria vibração, de transmutar o metal denso do medo na essência etérea do amor incondicional. Mas como se faz isso? Não é com esforço bruto, mas com a quietude profunda que permite que você sintonize a frequência do absoluto, a nota perfeita que ressoa na mente una. Você precisa silenciar o ruído do mundo e as lamúrias do ego para ouvir a melodia de sua alma, pois é nessa sintonia que o milagre da transmutação acontece. E é nesse momento que você percebe que a verdadeira oração não é pedir, mas sim vibrar na frequência do que já é.
Se você se identificou com essa busca pela frequência perdida, com essa necessidade urgente de sintonizar a melodia da sua verdade interior, convido você a compartilhar este vídeo com mais uma alma que você sabe que está vibrando baixo, para que a luz de Thoth possa se expandir em mais um coração. Muitas vezes você se sente vítima da lei da polaridade, que governa todos os planos de existência, manifestando-se como luz e sombra, amor e ódio, prazer e dor. Você luta para eliminar o polo negativo, busca a felicidade eterna e nega a escuridão. Mas Thoth revela que a polaridade não é uma guerra, mas uma escala. O ódio e o amor são apenas graus da mesma coisa, assim como o frio e o calor. O mestre não tenta destruir a dor. Ele a entende como um grau de vibração que pode ser elevado. O segredo não é fugir do polo negativo, mas transmutá-lo, reconhecendo que a sombra contém a energia bruta necessária para iluminar o caminho. Essa dor que você sente, esse luto que não passa, essa raiva que te cega, são combustíveis poderosíssimos para a transformação, se você souber utilizá-los. O covarde foge da dor, o iniciado a abraça, a nomeia e a transmuta, elevando a sua frequência até que a polaridade oposta seja alcançada naturalmente, sem luta, sem resistência. E essa polaridade se manifesta no implacável balanço da lei do ritmo. A vida é um pêndulo incessante, a maré que sobe, a maré que desce, o ciclo da prosperidade seguido pelo ciclo da escassez, a alegria do encontro e a dor da perda. Você se apega à subida e se desespera na descida, vivendo à mercê da oscilação do tempo e das estações. Mas o verdadeiro iniciado, aquele que compreende o ensinamento de Thoth, não nega o ritmo, ele aprende a neutralizá-lo. Como? Usando a lei do mentalismo. Ao invés de ser levado pela corrente emocional da descida, ele se ancora na mente una, mantendo a consciência no eu sou imutável que está além do tempo e do espaço. Ele reconhece a descida do pêndulo como temporária e se recusa a vibrar na frequência da perda ou do desespero, sabendo que, embora o ritmo externo continue, o seu estado interno de ser permanece inabalável. Se você não compreende a lei do ritmo, você está condenado a reviver continuamente os mesmos padrões de fracasso, as mesmas rupturas de relacionamento, as mesmas crises financeiras que o fazem sentir-se um joguete do destino. É por isso que, muitas vezes, após um período de grande sucesso ou felicidade, surge uma queda avassaladora, pois você não soube usar a sua vontade para neutralizar o balanço. A sua vida é um ciclo de colheitas e plantios, meu querido. A semente que você plantou na alegria se manifesta na colheita da dor, se você não neutralizar a polaridade e o ritmo da sua própria vibração mental. Você está se sentindo cansado de lutar contra o fluxo da vida, como se estivesse sempre nadando contra a maré. Se a resposta for sim, é porque você ainda não aprendeu a arte hermética da neutralização, a quietude que domina o movimento. E isso nos leva à implacável lei de causa e efeito, que a maioria chama de karma, mas que Thoth define como a lei universal do destino. Nada acontece por acaso. Cada efeito que se manifesta em sua vida tem uma causa precisa, e cada causa que você inicia irá gerar um efeito correspondente. Você se sente livre, mas na verdade está acorrentado por uma teia infinita de causas passadas, escolhas esquecidas, palavras não ditas e ações inconclusivas. A liberdade não é a ausência de leis, mas sim o domínio dessas leis. O mestre não está isento de causa e efeito, mas ele se eleva acima do plano ordinário de manifestação, tornando-se a causa ao invés do efeito. Ele escolhe conscientemente as sementes que planta. Ele domina a sua mente para que ela não seja um motor de causas inconscientes. Pense nas suas relações, nas pessoas que te traem,
nas dívidas que se acumulam, nas doenças inexplicáveis. Você tenta encontrar o culpado lá fora, mas Thoth te lembra que o universo é uma máquina perfeita de justiça, e o que você recebe é o exato reflexo do que você emitiu em algum momento, nesta vida ou em outra. Não é uma punição divina, mas uma matemática cósmica. O grande segredo não é fugir do efeito, mas criar novas causas de maneira consciente e deliberada. Se você deseja colher paz, plante paz. Se você deseja amor, plante o amor incondicional dentro de si mesmo. Primeiro, você não pode esperar que a árvore da sua vida dê frutos doces se as suas raízes estão plantadas no solo amargo da autocrítica e do ressentimento. Muitas vezes, a sua causa inconsciente é o desequilíbrio da lei de gênero, que opera em todos os planos, manifestando-se como masculino e feminino, ativo e passivo, vontade e intuição. O masculino é a energia da ação, do impulso, da manifestação externa. O feminino é a energia da recepção, da criação interna, da intuição e da nutrição. Quando você tenta apenas agir, masculino desequilibrado, sem antes nutrir a ideia no útero da sua intuição, feminino desequilibrado, o resultado é o esforço fútil, a exaustão e o fracasso. E, inversamente, quando você passa a vida apenas sonhando e planejando, feminino excessivo, sem a vontade masculina de manifestar, você vive na esterilidade da potencialidade não realizada. Se seus relacionamentos estão em crise, se você não consegue se harmonizar com o parceiro, é porque o casamento sagrado dentro de sua própria alma, entre a sua vontade e sua intuição, foi negligenciado. Você precisa casar a força da sua intenção com a delicadeza da sua receptividade. É essa união interna, o andrógeno perfeito, que Thoth ensinou aos iniciados, que te permite manifestar a realidade com facilidade e graça. O verdadeiro poder reside no equilíbrio, na capacidade de ser forte o suficiente para lutar e suave o suficiente para receber a verdade que o universo te oferece. Pois a jornada do iniciado é um mergulho corajoso na escuridão interna, na caverna onde residem os medos mais profundos e as sombras mais densas. É ali, nesse silêncio desconfortável, que você encontra a verdadeira face de seu Criador, que é a sua própria face transmutada. A mente una te espera no centro do labirinto que você mesmo construiu. Mas para chegar lá, você precisa ousar desafiar a sua própria percepção de realidade, precisa questionar cada verdade que lhe foi imposta e precisa, acima de tudo, sentir o peso da responsabilidade de ser um co-criador. Se você está sentindo esse peso agora, essa urgência de ir além da superfície e entender as leis que regem seu destino, reserve um momento para se inscrever no canal. É aqui que desvendamos as chaves que Thoth deixou, os mapas para sair da caverna e caminhar sob a luz do seu próprio sol interior. Não deixe essa sensação de despertar se dissipar. Honre o chamado que sua alma está fazendo neste exato instante. O maior engano da era moderna é a busca por atalhos, por fórmulas mágicas que prometem o êxito sem o trabalho da transmutação interna. Thoth jamais ensinou facilidades, mas sim a maestria. E a maestria exige disciplina mental e emocional. Exige que você se torne o observador impassível de suas próprias emoções, o alquimista que transforma o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Você deve parar de reagir ao mundo e começar a atuar sobre ele. A dor que você carrega, meu filho, não é um erro. É um professor severo que está tentando te acordar para a realidade de que você possui um poder que nem sequer imagina. Essa angústia que te sufoca é a pressão do diamante que ainda está em processo de lapidação. Você é a obra de arte que ainda não foi finalizada, e o artista é você mesmo, usando as leis universais como suas ferramentas.
Mas para usar as ferramentas corretamente, você precisa conhecê-las. Precisa internalizar cada princípio hermético, permitindo que eles se tornem a estrutura invisível da sua nova realidade. O que é a traição que você sofreu, senão um espelho que lhe mostra as áreas onde você se traiu primeiro? O que é a perda financeira, senão a manifestação de um apego excessivo à matéria que você precisava liberar para criar espaço para o verdadeiro fluxo da abundância espiritual? Nada é punição, tudo é ensinamento. Thoth nos ensina que a vida é uma escola de mistérios, e a cada lição dolorosa, você está sendo convidado a subir um degrau na escada da consciência. Mas para subir, você precisa parar de culpar o destino e assumir a autoria das causas. A sua mente é o campo de batalha, e a sua atenção é a moeda mais valiosa do cosmos. Onde você coloca sua atenção, ali você planta a semente do seu futuro. Se você passa a maior parte do tempo focado na falta, no medo, na crítica e na escassez, você está usando o poder da lei do mentalismo e da vibração para criar exatamente o que você teme. A mente, una, não julga. Ela apenas manifesta com perfeição a frequência que você sustenta. O chamado de Thoth é um convite à responsabilidade radical. Você é responsável por cada pensamento, cada emoção, cada palavra que sai de sua boca, pois tudo isso é energia em movimento, criando ondas no oceano da mente cósmica. Se você deseja um mundo diferente, comece a pensar em um mundo diferente. Comece a sentir gratidão pelo que já é. Comece a vibrar na frequência da alegria, mesmo que as circunstâncias externas pareçam contradizer essa escolha. É nesse ato de vontade, nesse domínio sobre o caos mental, que reside o verdadeiro poder do iniciado. A dualidade que o aprisiona é a eterna dança entre o fogo da ação e a água da emoção. Você precisa do fogo para purificar e da água para nutrir. Quando essas duas forças estão em harmonia, o seu ser se torna um canal puro para a manifestação do absoluto. Thoth nos ensina a arte da transmutação, que é o processo de transformar a energia bruta em energia sutil, a matéria em espírito. Não é um milagre externo, mas uma alquimia interna que opera incessantemente em sua alma. Você tem procurado por sinais, por intervenções divinas espetaculares para confirmar que está no caminho certo. Mas o maior milagre é a transformação silenciosa de sua própria consciência. O milagre é quando você, diante da mesma situação que antes o destruiria, agora consegue manter a serenidade e a clareza, aplicando as leis universais com maestria. O milagre é o domínio da mente sobre a matéria, a prova de que você transcendeu a ilusão da separação. E quando você atinge esse estado, a vida externa se reajusta magicamente para refletir a sua nova ordem interna. Se você está cansado de viver no caos, de ser um escravo das suas reações emocionais, é hora de assumir o cetro e a coroa que lhe pertencem por direito divino. Thoth, o escriba dos deuses, deixou os ensinamentos para que você pudesse escrever o seu próprio destino, para que você não fosse mais um mero leitor das páginas que a vida lhe impõe, mas sim o autor, o narrador, o protagonista absoluto de sua jornada. A dor da alma é o sinal de que a sua essência está lutando para romper a casca do ego, para se libertar das limitações que a mente impôs. Não a reprima, mas a acolha. Deixe que essa dor te guie para a verdade oculta em seu interior, para a sabedoria que reside no silêncio da sua alma. A resposta que você busca está codificada no seu próprio sofrimento. Entenda a causa e o efeito se dissolverá. Permita-se um momento de introspecção. Feche os olhos, se puder, e sinta a vibração do seu próprio ser. Qual é a frequência dominante que você está emitindo agora? É a frequência da gratidão ou da queixa? Do medo ou da fé inabalável? A sua resposta
é o mapa do seu futuro. Não tente mudar o mundo, mude a sua vibração e o mundo se curvará à sua nova frequência. O caminho do conhecimento é solitário, mas não é estéril. Você se afasta das multidões que vivem na ilusão e na superficialidade, mas encontra a companhia dos mestres e dos anjos que vibram na mesma sintonia de busca pela verdade. Você não está sozinho. Você está sendo guiado por uma corrente invisível de sabedoria que transcende o tempo e o espaço. Essa conexão é real e ela se fortalece a cada ato de busca e de autoconhecimento. Muitas vezes, a sua maior dificuldade é a falta de fé na própria capacidade de transmutar. Você duvida do poder de sua mente, pois foi ensinado que o poder reside fora, nas instituições, nos governos, nos gurus. Thoth desmantela essa mentira, revelando que o único poder real é o poder que reside em você, a centelha divina da mente una. É essa centelha que precisa ser alimentada, protegida e usada com sabedoria. A lei do ritmo continua a bater, meu filho. O pêndulo da sua vida está em movimento e não há como pará-lo, mas você pode aprender a dançar com ele, a antecipar o seu balanço e a manter o centro, o ponto de quietude que está no eixo da sua consciência. Essa é a verdadeira arte da magia hermética, manter a paz no olho do furacão, sustentar a luz na escuridão mais densa. Se essa mensagem está ressoando em sua alma como um chamado urgente, não a ignore. Compartilhe esse tesouro de sabedoria, pois ao compartilhar a luz, você ilumina o seu próprio caminho. É um ato de generosidade cósmica que a lei de causa e efeito irá retornar para você multiplicado por 7. A lei de gênero exige que você harmonize as energias opostas em seu interior. Se você está sempre na defensiva, é porque o seu feminino interior, a receptividade, está ferido. Se você está sempre na procrastinação, é porque o seu masculino interior, a ação, está enfraquecido. O trabalho do iniciado é curar o relacionamento entre essas duas forças primordiais, permitindo que a vontade e a intuição trabalhem juntas em perfeita sincronia. O tempo da ignorância acabou, meu querido. Você recebeu a chave, mas agora precisa ter a coragem de girá-la na fechadura e abrir a porta da sua própria prisão. O conhecimento de Thoth não é para ser guardado em livros empoeirados, mas para ser vivido, respirado, incorporado em cada fibra do seu ser. E assim você deve se perguntar: o que eu estou fazendo hoje que reflete a minha maestria sobre as leis universais? Estou pensando de forma criativa ou estou apenas reagindo aos pensamentos que o mundo me impõe? Estou vibrando na frequência do amor ou permitindo que o medo me arraste para baixo? Estou plantando sementes de paz ou colhendo a tempestade das minhas ações inconscientes? A resposta a essas perguntas é a sua bússola. Use o ensinamento de Thoth como o seu mapa e a sua alma como o seu guia. O caminho para a liberdade não é fácil, mas é o único caminho que vale a pena ser percorrido. Mergulhe profundamente na lei da correspondência, pois ela é a sua aliada mais fiel. Se você quer mudar a sua realidade, pare de lutar contra o mundo e comece a reorganizar o seu templo interno. Limpe a sujeira mental. Purifique os seus pensamentos, discipline as suas emoções. O mundo externo irá se curvar à sua nova ordem, pois o universo não tem escolha senão refletir a verdade que você sustenta em seu interior. A polaridade da dor e do prazer é uma ilusão que só se desfaz quando você reconhece o ponto médio, o equilíbrio perfeito que reside em seu coração. Não busque a felicidade constante, pois ela é inatingível na dualidade. Busque a serenidade inabalável, a paz que transcende o entendimento, que é o verdadeiro estado do mestre. É essa paz que te permite navegar pelas correntes da vida sem ser arrastado pelas marés do caos. A lei de causa e efeito é o seu maior instrumento de poder. Ao invés de se lamentar pelos efeitos passados,
Comece a planejar as causas futuras com intenção pura e inabalável. Use a sua vontade, use o seu pensamento, use a sua palavra para criar um futuro que seja digno da sua essência divina. Você é o juiz e o réu, o carrasco e o salvador. A escolha de como usar esse poder é inteiramente sua. O verdadeiro milagre não está em caminhar sobre as águas, mas em caminhar sobre o fogo da sua própria mente sem se queimar. Está em encontrar a quietude no meio do ruído, a calma no centro da tempestade. E essa quietude só é alcançada quando você unifica o seu masculino e o seu feminino, quando a sua vontade, ação e a sua intuição, recepção, se tornam um só movimento. Thoth nos legou o conhecimento para que pudéssemos transcender a ilusão da matéria e nos lembrarmos de que somos seres espirituais vivendo uma experiência temporária. A sua vida é um laboratório, meu filho, e você é o alquimista. Use o fogo da sua paixão, a água das suas emoções, o ar dos seus pensamentos e a terra do seu corpo para realizar a grande obra, a manifestação da sua própria divindade aqui, neste plano. Se você está sentindo que essa sabedoria te chama para um próximo nível de consciência, comente aqui embaixo a palavra mentalismo, para que eu saiba que você compreendeu a lei fundamental que rege toda a sua existência. Use a sua palavra, a sua causa, para manifestar a sua intenção de seguir no caminho da maestria. A sua participação é a prova de que a semente de Thoth germinou em sua alma. A jornada é longa, mas cada passo dado em direção à verdade é uma vitória contra as forças da ignorância. Não desista. O universo conspira a favor daqueles que ousam se lembrar de quem realmente são. A luz de Thoth está com você, guiando-o através do labirinto das sombras. Lembre-se, o todo está em você e você está no todo. Não há separação, há apenas a ilusão de um véu que pode ser rasgado a qualquer momento pela lâmina afiada da sua própria consciência desperta. Você deve se lembrar daquele momento de dor insuportável, aquele ponto de ruptura onde você sentiu que não havia mais forças, que o universo havia conspirado para te quebrar. Foi naquele instante de completa rendição que a sua alma, cansada da luta inútil contra a lei do ritmo, finalmente sussurrou a verdade. Naquele vazio, você encontrou a correspondência perfeita do seu eu mais profundo, que é o silêncio anterior a toda a criação. É a lei da polaridade atuando, pois o fundo do poço é, na verdade, o ponto de alavancagem para o salto mais alto. Você só se curva para ganhar impulso, meu filho. O caos que o consumiu não era o fim, mas o útero onde a sua nova versão estava sendo gestada pela lei de gênero, no equilíbrio da destruição, masculino, e da criação, feminino. A maioria das pessoas ignora essa revelação e tenta preencher o vazio com ruído, com distrações, com a busca incessante por prazeres superficiais. Elas correm para a próxima ilusão, sem perceber que o vazio é a mente una, esperando para ser preenchida não por coisas, mas por consciência pura. Thoth ensinou que o vazio é plenitude, o nada é o tudo. E você, ao fugir da sua própria solidão, está fugindo da oportunidade de se encontrar com o seu Criador interior. Você está se recusando a ser a causa, preferindo permanecer o efeito. Mas quando você ousa permanecer no silêncio, quando você enfrenta a sombra que a lei de causa e efeito te devolve, você percebe que a dor era apenas a casca da semente. O sofrimento era a vibração baixa que precisava ser transmutada para que você pudesse sintonizar a frequência da sua verdadeira essência. E essa essência é indestrutível, imutável, eterna. Você se lembra que não importa o que aconteça no palco da sua vida, a mente una, o observador em você, permanece imperturbável. O conhecimento não é uma carga, é uma libertação.
Ele te dá as ferramentas para não ser mais uma vítima das circunstâncias, mas sim o mestre que as manipula com sabedoria. Você não pode deter o inverno, ritmo, mas pode construir um abrigo, mentalismo. Você não pode eliminar a escuridão, polaridade, mas pode acender uma vela, vibração. O poder está na sua capacidade de escolher a sua resposta ao universo, de escolher a causa que você irá plantar hoje. Se você está pronto para abraçar a sua sombra e transmutá-la, se você está pronto para aceitar que o seu sofrimento é a sua maior ferramenta de poder, deixe um sinal de luz nos comentários, um símbolo que represente a sua aceitação da responsabilidade. Mostre ao universo que você está pronto para se tornar o co-criador. A finalização dessa jornada de autodescoberta não é um ponto final, mas sim um portal que se abre para uma nova espiral de aprendizado. O que você ouviu hoje deve ecoar em sua alma como um juramento sagrado, a promessa de que você não voltará a dormir no campo das ilusões. Você agora sabe que a sua vida não é regida pelo acaso, mas por leis imutáveis, e que a sua liberdade reside no domínio dessas leis. O medo que te manteve cativo era apenas a ausência da luz, a ignorância sobre o seu próprio poder. E essa ignorância foi banida. A verdade é que você já é o que busca. Você já é abundante, você já é pleno, você já é a paz. O trabalho não é adquirir, mas remover as camadas de erro e ilusão que cobrem a sua essência. Thoth nos ensinou que a memória é a chave para a eternidade. Lembre-se de quem você é, e o universo se lembrará de você. A sabedoria que agora pulsa em seu peito deve ser a sua nova bússola, o seu novo ritmo, a sua nova causa. Permita que a semente da lei do mentalismo se torne a árvore que dá sombra a toda a sua vida, sustentando a crença de que você pode moldar a sua realidade através do seu pensamento consciente. Honre a lei da correspondência, tratando o seu corpo e o seu ambiente como templos sagrados, reflexos da ordem divina que você estabeleceu internamente. Use a lei da vibração para elevar a sua frequência a cada amanhecer, recusando-se a sintonizar a discórdia do mundo. Não lute contra o balanço da lei do ritmo, mas encontre o seu centro de gravidade, o ponto de quietude que te permite observar a oscilação sem ser arrastado por ela. Transmute a dor através da lei da polaridade, reconhecendo que cada dificuldade contém o potencial para uma nova força. Seja a causa e não o efeito, através da lei de causa e efeito, plantando apenas sementes de intenção pura. E, por fim, encontre a harmonia e o poder em seu interior através da lei de gênero, unificando a ação e a intuição. A sua verdadeira missão não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. E quando você se conquista, o universo se curva. O que eu te peço agora não é uma obrigação, mas uma manifestação de sua nova consciência. Se você sentiu a verdade, se a sua alma foi tocada pela sabedoria de Thoth, compartilhe esta mensagem. Não aguarde, pois o conhecimento, quando retido, se torna estagnado. Deixe que a luz se expanda através de você, e ao fazer isso, você honra a lei de causa e efeito, plantando a semente da iluminação para a humanidade. Se você deseja continuar esta jornada profunda, se inscreva agora para não perder o próximo mapa, que revelará como usar a respiração como a ponte entre o seu eu material e o seu eu divino. Curta este vídeo para selar o pacto de que você está pronto para a transformação. O silêncio que se segue agora é o seu convite para iniciar a grande obra. Lembre-se sempre, o segredo da eternidade não está em viver para sempre, mas em viver cada instante na plenitude da sua mente una. A sua jornada de mestre acaba de começar. Querido A, chegamos ao fim desta travessia, mas você sente que nada terminou. É porque a verdade, segundo Thoth Djehuti, não é um destino a ser alcançado, mas um despertar a ser vivido.
Você carregou o peso do mundo em suas costas por medo de olhar para dentro, temendo o que encontraria na câmara secreta do seu próprio ser. Mas o vazio que você tentava preencher com distrações não era ausência, era apenas o silêncio, aguardando para falar. O espaço onde o seu verdadeiro poder estava em gestação, esperando que você finalmente ousasse tomar as rédeas do seu próprio templo interior e reconhecer a divindade que sempre residiu ali, invisível, mas palpável. Lembre-se sempre do princípio hermético. Você não está separado do todo. A mente é o grande arquiteto e o que você chama de destino é, na verdade, a vibração que você emite. Thoth nos ensinou que a chave mestra para o universo não está em estrelas distantes ou rituais complexos, mas na frequência dos seus próprios pensamentos. Você é a manifestação da lei, e a dor que sentiu foi o atrito entre o que você é em essência e o que você pensa que é. Essa batalha interna entre a luz e a sombra é o único campo de batalha que realmente importa. E a sua vitória só se manifesta quando você aceita a responsabilidade total pela sua própria criação mental. Não se preocupe mais com as sombras que te alcançaram no passado. Elas são apenas a ausência temporária de luz. E a luz, meu filho, minha filha, é a sua herança primordial. Você tem a força de 1000 sóis adormecidos, esperando para serem despertados pela sua vontade consciente. A partir deste momento, caminhe com a dignidade de quem sabe que o universo inteiro reside dentro do seu peito. Respire fundo e sinta essa verdade pulsando. Não se trata de uma promessa vazia, mas da afirmação inegável da sua maestria inerente, que estava apenas esperando o momento certo para se revelar plenamente. Que a sabedoria eterna de Thoth Jehuti ilumine o seu caminho, não como uma lanterna que apenas mostra a estrada por fora, mas como a chama interna que te torna a própria estrada. Que você encontre a clareza para decifrar os hieróglifos da sua própria vida, transformando o chumbo das suas dificuldades no ouro da compreensão espiritual. Que a lei do se manifeste em cada uma das suas ações, protegendo seu campo vibracional contra toda ilusão e toda sombra autoimposta. Que a mente se torne a guardiã da sua alma e que o silêncio se torne a sua maior revelação. Que assim seja, porque em verdade assim já é e sempre foi. Se essa mensagem tocou a sua alma, se você sentiu o arrepio da verdade percorrendo sua espinha, isso significa que a sua transformação começou e o ciclo do conhecimento não pode parar aqui. Você tem a responsabilidade cósmica de repassar essa luz. Curta este vídeo agora para que a frequência desse conhecimento alcance mais corações que sofrem em silêncio. Comente com o seu insight mais profundo e nos diga qual parte do ensinamento de Thoth ressoou mais forte em você, ancorando essa verdade na sua jornada. E se você deseja continuar essa travessia de decifração, de elevação de consciência e de domínio mental, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos faremos o conhecimento oculto de Thoth emergir para a superfície da nossa realidade, transformando a ignorância em sabedoria, um pensamento de cada vez.